Sejam bem-vindas à nossa live Macarrão Sem Segredos. Aqui eu ensino confeiteiras a fazer e vender macarrão sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. Então vamos entrando. O tema da live de hoje a gente vai falar sobre os macarrões ocos. Por que o seu macarrão fica oco? Quando os macarrões ficam ocos? Qual o objetivo desse macarrão ficar todo maciço, sem estar, dentro aquele vazio, aquela casquinha quebradiça? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, para quem já faz macarrões, já deve imaginar que isso é um problema, que às vezes a gente tira o macarrão do forno e quebra, e quando vai ver o macarrão tá todo quebradiço, vazio, com a casquinha. Então eu vou falar um pouquinho sobre tudo que ocasiona esse defeito, tá certo? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Aqui, gente, nessa live eu vou estar falando para vocês os motivos, pela minha experiência, do que já aconteceu com esses macarrões. O motivo pelo qual, às vezes, eles crescem rápido demais, sem ter espaço de massa. E o que você pode fazer para melhorar o seu macarrão. Então, eu vou dar várias dicas ao longo dessa live, ajudando você a ter um macarrão todo maciço, só com uma casquinha quebradiça, com a parte de dentro toda preenchida, e não ter ele quebradiço, não ter um macarrão frágil, tá certo? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Boa, tô respondendo aqui, mas eu vou me atentar em não ler os comentários de vocês para seguir uma linha de raciocínio, tá bom? Primeiro eu vou precisar falar sobre como que funciona esse crescimento dos macarrões. Então, para quem já faz macarrões, sabe como que funciona. A gente faz a massa dos macarrões, aqueles 4 processos: macarronagem, merengue, calda. E aí depois a gente vai levar esse macarrão para secagem, não é isso? Então ele vai secar primeiro fora do forno ou dentro do forno. E depois esse macarrão vai ser assado. É nesse momento que a gente está assando os macarrões que eu vou ter aí um crescimento dos macarrões. No primeiro momento, quando eu sempre falo para vocês que a gente está secando os macarrões, eu não quero que ele suba, não quero que ele faça pezinho, não quero que ele se movimente. Ele só vai secar e fazer uma película protetora, uma camada que vai servir até para delimitar esse pezinho, que são os domes das coques, que são as massas dos macarrões, os ladinhos dos macarrões. Então, quando eu termino a secagem, seja ela em temperatura ambiente ou seja ela dentro do forno, eu vou levar os meus macarrões para assar. Aí tá o pulo do gato, tá? Prestem atenção para quem faz macarrões. Esses primeiros 5 a 7 minutos de assar os macarrões é o momento que ele vai fazer todo aquele pezinho que a gente deseja. Se dentro desse processo aí, no terceiro, no quarto, no quinto minuto, ele não subir o pezinho, ele já assou e ele não vai se movimentar e vai virar um biscoito. Então, eu já fico na frente do forno até observando e já olho. Quando dá 3 minutos, ele já começa, quando ele tá assando, nos primeiros 7 minutos, pode ser até 8 minutos, mas normalmente já acontece entre 5, 7 e 8 minutos. Então, quando ele começa ali com 3 minutos, ele já começa a querer levantar um pezinho, porque a temperatura já é maior e vai dar força para ele subir. E aí ele começa a subir, e aí ele já começa com 4, com 5, com 6, ele já começa com a velocidade maior, 7, 8, 9 pezinhos, 9 minutos, aí ele já se firmou, já assou, ele não vai se mexer. Por isso que a gente olha ali naquele início, e se ele não se mexeu, não vai acontecer mais nada. O macarrão já secou, já tá assado e ele não se formou o pezinho. Tá certo? Então observem esses primeiros minutos do macarrão, que é justamente aquele momento que, olha que pezinho lindo, olha que delícia, meu macarrão subiu, tá tudo certo com a receita, tudo certo com a temperatura, tudo certo com o gotejamento, não tá torto, não tá errado, não estourou, não tá quente demais. E esse momento é que ele vai subir. Quando você tem uma temperatura muito elevada, ele sobe rápido demais.
não acompanhando toda a massa do macarrão. A massa do macarrão, ela vai se formando, crescendo, é como um bolo que ele vai inchando, né? Você botar o calor ali, ele vai subindo, vai inchando, vai crescendo. Quando essa velocidade, quando essa temperatura é alta demais, o que é que ele faz? Ele sobe, mas ele sobe só a casquinha. E a parte da massa, ela se mantém lá pesada, ou pela macarronagem ou pela temperatura. Então ela se mantém ali pesada e não acompanha a casquinha do macarrão. Isso faz com que tenha uma bolha de ar. Porque a parte fina descola da massa, sobe, e ele fica a base lá grudada. E entre a base e a parte de cima fica o ar. E aí esse ar, ele permanece, a casquinha se forma e a gente fica com o macarrão oco ou vazio. Ah, daí o que eu vou fazer com relação a isso? Duas uma, você tem que fazer a macarronagem da forma correta, né? Para que você não tenha muito ar, não deixando o seu macarrão ficar, né, leve demais sem conseguir subir. Ou também não deixar ele pesado demais, né? Então você tem a parte da macarronagem para prestar atenção. E a segunda parte, que é a que causa mais esse tipo de problema, é a temperatura do seu forno. Por isso que às vezes a gente tem pressa de ver, olhar no primeiro, no segundo, não tá no celular, não tá no relógio, e é aqueles 2 minutos na frente do forno, parecem que são 20 minutos. Você só tá 2 minutinhos ali, mas não tá acompanhando com o relógio. E aí você não sabe e fica rezando para subir o pezinho, que sobe. E aí o pezinho sobe rápido demais. E aí como ele sobe rápido demais, ele faz essa bolha de ar. E eu não quero isso, eu quero que ele vá subindo gradativamente. Tanto que da forma correta, quando chega em 8 minutos a 9, ele ainda está subindo um pouquinho. Ele vai subindo levemente um pouquinho e aí de fato ele para. Quando a gente coloca o time-lapse, que é um aplicativo não, é um recurso do celular, muitos celulares têm, né? No meu caso aqui do meu celular. Ah, mas eu coloco esse time-lapse, você consegue ver, vamos supor, em 1 minuto, os 10 últimos minutos do forno. Então você vê que em 10 minutos que você filmou aquele macarrão subindo, você vai passar ele em 1 minuto. Então você consegue ver ele subindo, ele descendo, ele fazendo esse movimento, tá certo? E aí você precisa observar se ele está fazendo essa subida até os 8, no máximo 9 minutos. Daí já é muito, porque ele já tá seco. Mas é 8, 9 minutos. Se tiver, ótimo. Se não tiver, daí ele terminou de subir com 3 minutos, já parou, não subiu mais. Ele tá subindo rápido demais. Pode rachar esse macarrão, que você vai ver que ele tá oco por dentro. Aí o que acontece na hora que ele tá oco? Você vai rechear ele vai ficar um puxa, porque a base dele vai ficar tipo um puxa. Ele vai tá oco por dentro e crocante por fora. Mas não vai ser aquele macarrão que você come como um todo. Uma aluna falou assim, mas eu gosto do macarrão às vezes assim, porque quando a gente recheia ele fica todo molhadinho, mas quando eu recheio o macarrão também, que tá todo preenchido, feito da forma correta, ele fica molhadinho, porque a maturação ela serve para isso, para molhar o seu macarrão, para poder trazer o sabor do seu macarrão, trazer a umidade do seu macarrão e a casquinha de cima preservada. Então, assim, por isso que a maturação ela vem de dentro para fora, né? Ela matura o macarrão de dentro para fora. Não é com calor, com sol, não. É de dentro para fora, trazendo essa umidade e o sabor do recheio para o macarrão. E aí, quando acontece isso no macarrão, que ele não está oco, ele também fica úmido por dentro, ele também fica crocante por fora, ele também fica saboroso do mesmo jeito, mas ele não está oco, certo? Teve uma aluna também que trouxe uma dúvida falando assim, às vezes o meu macarrão ele fica com aquela primeira camada muito fininha, quebradiça. O macarrão dela, a receita do macarrão dela, ela usava cremor tártaro. Eu nunca usei na minha receita, já tentei fazer até uma receita com cremor tártaro, não foi muito boa, ficou também com a película muito fina. Então ele fica mais sensível. Ela usava o cremor tártaro, a receita dela era outra, totalmente diferente da minha, tá? E aí ela usou e durante esse processo ela teve aí esses macarrões toda hora se quebrando. Tanto na hora que ela ia tirar do tapete, quanto na hora que ela ia rechear, quanto na hora que ela ia fechar. Recheou até no fechar das domes, das coques, para fazer o macarrão, ele se quebrava. Porque era uma película bem fininha, tá? Uma película bem fininha.
Eu vou deixar aqui, ver se alguém quer entrar aqui e colocar alguma dúvida sobre os macarrons, tá? Especificamente, se quiserem falar sobre textura do macarrão, sobre essa questão das cores, sabores, de onde comprar algum utensílio, podem também perguntar aqui, tá? Que eu respondo pra vocês aqui mesmo na live. Essa live, gente, ela vai ficar salva, então o que vocês tiverem de dúvida também, pode perguntar embaixo que eu respondo embaixo da live, certo? Deixa eu subir aqui. Justo. Então, o que acontece? O cliente, ele tem esse entendimento do macarrão tá oco? Não, claro que ele às vezes não tem, vai comer, vai achar delicioso, mas não vai ter esse entendimento. Mas vocês veem que às vezes a gente parte, mostra ele dentro, como ele tá, ele não tem que, antes de você rechear, o ideal é que ele não esteja molhado, que ele não esteja úmido, que ele não esteja um puxa, que ele fique todo crocante, tá? O ideal. Essa umidade, ela se dá depois que a gente recheia. Muita gente quer deixar o macarrão já no ponto quando tira do forno. Então assim, meu macarrão tá seco, meu macarrão isso, meu macarrão aquilo, mas ela ainda nem recheou, nem maturou, nem fez nada com o macarrão. Então aquela primeira coque, aquela primeira fornada, aquela primeira coque, ela não tem que estar molhada, ela tem que estar de fato seca. Saiu do forno, ele vai estar sequinho. Você precisa esperar só ele terminar de esfriar para tirar do forno. Porque se você tirar com ele morno ainda, você vai, na hora que descolar, às vezes sair a metade, ou na hora que rachar. Mas ela de fato precisa estar sequinha. Então assim, quando eu tiro meus macarrões, eles estão crocantes. Terminou de secar, eu vejo eles estão crocantes, dá para fazer aquela quebrada sem a umidade. Depois a gente vai acrescentar o recheio e aí vai vir essa umidade. Essa umidade do sabor, do recheio, da cremosidade, de tudo que tem no recheio, tá? A aparência dele todo preenchido e ele oco. Não é por gotejamento, tá, gente? Muita gente achava que às vezes era o gotejamento do macarrão estando errado, que tava com ar, não é o gotejamento. Quando ele tá com ar ou não, isso é da macarronagem, tá? Essa quantidade de ar, ele entra às vezes na hora do batimento e a gente às vezes não sabe tirar ele na hora da macarronagem. A gente não, né? Aí eu ensino pra vocês como tirar, como mexer pra poder sair essa quantidade de ar pra macarronagem, certo? E aí a gente tirando esse ar, e aí você pode ficar achando, e daí se eu tirar muito ar, vai ficar pesado? Fica pesado, não vai subir. E se eu deixar com muito ar, acontece o que aconteceu, né? Tirei muito ar e aí ele ficou muito fino, ou deixei ele com muito ar, deixei ele muito grosso. Mas o que eu quero é aquele ponto de fita. É o ponto que ele começa caindo em pontos de fita. E aí a gente já tem ele o ponto certinho, que não tem ar e não tem peso. Daqui a pouco ela liga aqui, ele liga aqui esse computador. Parou mesmo, não quis ligar, tá? Vocês têm alguma dúvida com relação ao assar e secar dos macarrons? E com relação a esse processo de fazer as coques e desfazer as coques? Tem alguma dúvida? Me passa aí, responde aí. Também essa live ficando salva com essas dicas que eu dei pra vocês. Se vocês quiserem perguntar aí embaixo, eu respondo também, tá, gente? Tá certo? Então é isso que eu queria falar pra vocês, falar desse processo aí de fazer os macarrons, de assar, de secar, de fazer ele todo preenchido, ele tá todo maciço, não está quebradiço, você conseguir trabalhar e rechear ele e mexer com ele sem ficar quebrando, sem ficar com esse medo. E você entender as dicas necessárias para que você tenha um macarrão todo maciço, sem blocos de ar, tá certo?
Então tá bom, um grande beijo e até a próxima.